Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 32, os versículos finais deste capítulo 32, versículos 48 a 52. Tomo a liberdade de convidar irmãos e irmãs a se pôr em pé, enquanto farei a leitura da palavra do Senhor. Deuteronômio 32, 48 a 52, o último dia de vida de Moisés. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Vamos tirar a página, capítulo 34, versículos 1 a 5 e depois o versículo 9. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade a Dedã, e todo Naftali, a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Negueb, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E o versículo 9: Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, as que os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, esta casa é tua. Este povo que aqui se reúne é o teu povo. A palavra que nós acabamos de ler é a tua palavra. E a nossa súplica, Senhor, é que a mensagem também seja tua. Seja um recado teu para cada um de nós. Uma mensagem de vida para a nossa vida, capaz de balizar os nossos pensamentos, palavras e ações. Nós te suplicamos mais que o teu Santo Espírito esteja operando em nossa mente e coração, nos a entender a tua palavra, interiorizá-la e vivenciá-la no dia a dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Os dois textos que lemos tratam do mesmo assunto: o último dia de vida de Moisés. E nós estamos acostumados a ler esses textos à luz do que diz o versículo 50, quando Deus chama Moisés e diz a ele que ele não entraria na terra prometida, que ele morreria, que ele devia subir aquele monte e que ele morreria lá no monte. Ele apenas viria à terra, mas não entraria nela. E o versículo 51 diz: porque prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Reporta um acontecimento quando o povo se revolta contra Moisés e contra Deus pela falta de água. E então Moisés ora a Deus, e Deus manda que ele toque na rocha, e ele faz de uma forma que desagradou o Senhor, e assim o Senhor decreta que ele não devia entrar na terra prometida. Queridos, a visão deste texto por este ângulo nos deixa bastante angustiados, porque Moisés havia vivido os últimos 40 anos em função da terra prometida. 40 anos de deserto, 40 anos de lutas, mais 40 anos de olhos fixos na terra prometida, e agora ele já se aproximou da terra
Basta atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Quando Deus o chama e diz: olha, Moisés, você não vai entrar aí. Mas, queridos, felizmente, existe uma outra forma de ver esse texto. Um outro ângulo é vê-lo pelo lado da fidelidade de Deus. E aí, quando nós o fazemos, ou quando nós o vemos dessa forma, o nosso coração se enche de alegria. Porque Deus chama Moisés e diz: Moisés, missão cumprida. Moisés, apesar desse povo de Israel ser o que é, eu sou um Deus fiel. Eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó que daria a sua descendência essa terra. E eu cumprirei a minha promessa. Portanto, Moisés, toda a sua luta, todo o seu labor, todas as dificuldades enfrentadas por você durante todos estes anos não foram em vão. Moisés, você pode descansar em paz. Você vai subir nesse monte e você vai morrer ali. Porque o povo vai entrar e vai herdar a terra prometida. Porque eu sou um Deus fiel. Queridos, à luz desse texto e do seu contexto, eu quero convidá-los para refletirmos durante alguns minutos a respeito da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é aquele seu atributo que nos garante que Deus cumpre e cumprirá fielmente todas as suas promessas. Tudo aquilo que Deus disse, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele há de certamente cumprir, apesar de nós, porque o nosso Deus é um Deus fiel. A história pontuada nos dois textos que acabamos de ler, que aponta para a fidelidade de Deus, mostra que isto foi uma realidade na vida do povo de Israel. Podemos ver isto a partir do chamado de Abraão. 2000 anos antes de Cristo, Abraão está lá em Ur, a antiga capital da Caldeia. Quando Deus o chama, ele devia sair da sua terra e ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Ur é identificado como um local que fica a cerca de 240 quilômetros de Bagdá, capital do Iraque. Quando Abraão recebe esse chamado de Deus, ele inicia uma grande caminhada pelas margens do rio Eufrates, o chamado Crescente Fértil. Ele anda 800 quilômetros até chegar a Arã, que hoje é o sul da Turquia, Turquia asiática, e ali ele se estabelece por algum tempo. A impressão que se tem é que ele tenha equivocado, julgando que ali é que era a terra prometida, mas o Senhor o chama novamente. Ele devia continuar a sua jornada e agora ele desce pelas margens do Mediterrâneo, anda mais ou menos 700 quilômetros até chegar a Canaã, e ali ele se estabelece, e ali o Senhor confirma a promessa. Toda aquela terra o Senhor daria em possessão à sua descendência. Queridos, mais 150 anos depois desses acontecimentos, os descendentes de Abraão descem ao Egito. E aqui alguma coisa parece não nos soar bem. Nós não conseguimos entender à primeira vista como é que aquilo aconteceu, já que a terra da promessa era onde os descendentes de Abraão se encontravam. Não seria melhor que eles permanecessem ali e tomasse posse daquela terra? Não era bem assim. Canaã, naquela época, era uma federação de pequenos reinos. Reinos que lutavam para sobreviver. Não havia, portanto, ali condições econômicas, nem condições sociais, nem condições políticas para que os descendentes de Abraão crescessem a ponto de se tornarem um grande contingente, expulsassem os habitantes da terra e tomassem posse da terra. Por isso eles descem ao Egito. O Egito, sim,
O Egito era um lugar amplo. O Egito era, naquela época, o país de civilização mais adiantada. Portanto, era um lugar ideal para que o povo crescesse, para que o povo se tornasse um grande contingente, pudesse voltar e tomar posse da terra. Mas aqui é uma coisa maravilhosa. Não está no livro de Deuteronômio, nem em outros livros da Bíblia, mas está na história. Antes que os descendentes de Abraão descessem para o Egito, para lá foi um povo também semita chamado Ixos. Os Ixos se estabelecem inicialmente no delta do Nilo. Então eles começam a crescer, e aquele povo, que era guerreiro também, faz uma revolução contra os egípcios e toma o poder. E quando os descendentes de Abraão chegam ao Egito, eles encontram no poder não um faraó egípcio, mas um faraó Ixo, que havia aberto as portas do país para os estrangeiros. E assim o povo é bem recebido. Assim José, que chega antes, é tão bem recebido que se torna o governador-geral do Egito. E quando chega o seu pai e os seus irmãos, eles vão habitar e gozem a melhor parte daquela terra. Queridos, se não fora os Ixos no poder, se os egípcios é que estivessem dominando a terra, aquele país naquela época, os israelitas jamais teriam essas condições. José jamais seria colocado naquela posição de governador-geral, humanamente falando, é claro, porque Deus preparou as condições para isso. E aqui nós já temos uma lição acalentadora para o nosso coração da fidelidade de Deus. Quando Deus nos manda ir, Ele vai à frente, preparando o nosso caminho. Eu vou repetir: quando Deus nos manda ir, Ele vai à frente, preparando o nosso caminho. O povo vai crescendo. 430 anos depois, chega um momento em que o povo deve deixar aquela terra. Agora os descendentes de Abraão já são um grande contingente, capaz de expulsar os cananeus e tomar posse da terra. E aí o mesmo Deus, que havia criado as condições para que o povo fosse bem recebido na terra, cria as condições para que o povo saia da terra. O mesmo Deus que colocou os Ixos no poder faz com que os Ixos sejam destronados. Um faraó egípcio toma o poder e começa a hostilizar todos os estrangeiros que ali viviam. E como os descendentes de Abraão tinham sido os mais beneficiados, eles são os mais perseguidos. E com isso, eles sentem inevitavelmente a necessidade de deixar o país. Queridos, é que nós seres humanos somos muito acomodados. A lei da inércia não se aplica apenas à física, ela se aplica também ao comportamento humano. Quantas vezes Deus precisa nos dar uma sacudida, porque nós nos acomodamos tanto a uma situação, uma circunstância, que não queremos sair dali mais. O povo estava muito satisfeito, o Egito estava muito bom para eles, mas Deus cria as condições para que eles sintam a necessidade de sair dali. E esse mesmo Deus os tira de lá, com mão poderosa. 10 pragas arrasam o Egito. Os israelitas saem. Faraó havia autorizado a saída, mas depois ele acabou se arrependendo, manda o seu exército, e o povo se vê encurralado, tendo à frente o mar vermelho e atrás o exército. Mas Deus abre o mar vermelho e o povo atravessa de pés enxutos e continua a sua caminhada. Os egípcios é que morrem afogados quando tentam atravessar o mar vermelho. Queridos, depois de tantas manifestações do poder de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus, aquele povo devia realmente confiar no Senhor e descansar no Senhor. Mas não é isso que nós vemos. 3 dias depois eles estão se revoltando contra Deus porque as árvores onde eles se acampam não são próprias para o consumo humano. 2 meses
de caminhada até o Sinai. 2 meses de rebelião. 2 meses de demonstração de falta de fé. Lá no Sinai eles ficam 11 meses se preparando, aprendendo a lei do Senhor para tomar Canaã. Mas o que mais se vê nesse período são ações movidas pela incredulidade, rebeliões e rebeliões. Depois o povo parte em rumo à terra prometida. E quando chega a Cades Barneia, na fronteira da terra prometida, aí a revolta do povo chega a tal ponto que o Senhor decreta: todos os adultos que saíram do Egito, que viram o que o Senhor fizera lá, todos os adultos que foram instruídos no Sinai e se rebelaram contra o Senhor, não entrariam na terra prometida, morreriam naquele deserto. E assim o povo tem que caminhar mais 2 anos. Desculpe, 38 anos, até que todos aqueles adultos morram. E agora é uma nova geração que está tomando, que vai entrar na terra. Então, queridos, é nesse contexto que Deus chama Moisés. E Moisés, você conhece muito bem esse povo de Israel. Você sabe muito bem o quanto esse povo é rebelde. Você conhece muito bem os atos de incredulidade desse povo. Mas eu sou Deus fiel. Por isso, Moisés, você pode descansar em paz, porque o povo vai entrar na terra prometida. Queridos, o povo de Deus de hoje não é muito diferente do povo de Deus do passado. O Senhor nos tem abençoado sobremaneiramente, mas por qualquer motivo nós já nos rebelamos contra o Senhor. Se não o fazemos de forma verbal, fazemos do nosso coração, ou fazemos com as nossas atitudes. Mas, apesar de todas as nossas limitações, apesar de todas as nossas falhas e até de nossa incredulidade, nós atravessaremos o Jordão e entraremos na terra prometida. Não pelos nossos méritos, mas porque o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus tem nos prometido que Ele começou uma boa obra em nós e Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É nesta fé, é nesta certeza que a igreja caminha. 60 anos de história desta igreja. É possível que nesses 60 anos nem sempre a caminhada tenha sido tão agradável, nem sempre essa caminhada tenha sido feita em meio de cânticos de louvor. Às vezes houve rebelião, quem sabe atos de incredulidade, mas a igreja continua e a igreja será vitoriosa, porque o Senhor da igreja é um Deus fiel. É nisso que reside a nossa confiança. Mas, queridos, essa fidelidade de Deus, pontuada nos textos que lemos, ela pode ser vista não somente na história do povo de Israel, mas também na vida do próprio Moisés. Moisés viveu num momento difícil da história do seu povo. Quando ele nasceu, Faraó, para frear o crescimento desse povo, havia decretado que todos os meninos israelitas deviam ser mortos imediatamente após o nascimento. A mãe de Moisés tenta esconder o menino por um período, mas vocês sabem, as mães aqui sabem melhor do que nós, não é fácil esconder uma criança. E a mãe, temendo que a qualquer momento o menino seria descoberto, coloca o menino no caminho da filha de Faraó, para que ela se apiedasse dele. Isso de fato aconteceu. Então Moisés é levado pela filha de Faraó para o palácio inicialmente, depois ele é educado, ele é levado a sua mãe para cuidar dele, para educá-lo. Mas um historiador judeu chamado Flávio Joséfos dá a seguinte explicação. Diz ele que aquele Faraó não tinha filho, só tinha filhas.
E no Egito, uma mulher não podia assumir o trono, ser a autoridade máxima. Portanto, aquele faraó vivia uma crise muito séria. Ele sabia que no dia em que ele morresse, a sua família deixaria de governar o país e uma outra família, uma outra dinastia assumiria o seu lugar, porque ele não tinha um filho para ser o seu herdeiro. Mas quando ele vê a princesa entrando pelo palácio lá dentro com aquele menino, ele diz: está resolvido o meu problema. E por isso Moisés é educado para ser o sucessor de Faraó. O livro dos Atos dos Apóstolos diz que Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Historiadores dizem que além dessa educação formal, ele teve também uma educação militar. Foi treinado. Aos 30 anos de idade, ele comandou uma guerra, o exército egípcio, numa guerra contra os etíopes, e a vitória foi avassaladora. Mas aos 40 anos de idade, ele resolve visitar o seu povo. Vê um egípcio torturando um hebreu, um israelita, ele toma as dores do hebreu, do israelita, mata o egípcio, esconde o seu corpo na areia, e isso chega ao conhecimento de Faraó, e agora ele não é mais aquele que devia ocupar o lugar de Faraó, mas ele é tido como inimigo e tem que fugir para salvar a sua vida. Imagine você no lugar de Deus. Eu, no lugar de Deus, provavelmente eu teria tomado a seguinte decisão: eu vou desistir desse homem. Não dá para trabalhar com uma pessoa assim, tão afoita, uma pessoa tão inconsequente. Eu coloco esse homem no palácio, esse homem educado em toda a ciência do Egito, e agora ele é capaz de cometer uma loucura desta. Um homem como esse põe tudo a perder. Não dá para trabalhar com uma pessoa assim, eu vou desistir dele. Deus, no entanto, não é de desistir. Ele não desistiu de Moisés. Pelo contrário, ele continuou abençoando Moisés. Moisés vai para o deserto, se prepara melhor e depois volta para assumir a liderança do povo. Durante 40 anos ele conduz o povo. As dificuldades foram muitas, mas Deus nunca deixou de ouvir as orações de Moisés. Deus nunca deixou de atender a Moisés. Queridos, é possível que se você estivesse no lugar de Deus, você desistisse de você. Talvez eu, no lugar de Deus, desistisse de mim. Olha, não dá para trabalhar com esse Adão Carlos Nascimento. Comete muitas faltas. Então, eu vou desistir dele. No entanto, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós porque Deus é um Deus fiel. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Filipenses, lá no capítulo 1, versículo 6, ele escreveu: estou absolutamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Nós atravessaremos o Jordão, que é uma linguagem simbólica para dizer que nós entraremos no céu, entraremos na terra, herdaremos a terra prometida, não porque sejamos bons, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Fomos alcançados pela graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, e o Deus que começou a boa obra em nós é de completá-la, porque Ele é um Deus fiel. É nesse contexto que a gente entende bem as palavras que Deus dirige a Moisés. Moisés, fique tranquilo, você pode subir ao monte, você vai morrer, aí é verdade, afinal você já tem 120 anos. Moisés, você já cumpriu a sua tarefa. Moisés, descanse em paz, e o seu labor não foi em vão, porque eu sou um Deus fiel. Eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó que daria a sua descendência a essa terra, e eu estou cumprindo a promessa. Moisés, olha que terra maravilhosa. Você não vai entrar na terra, mas você pode ver lá no alto desse monte, e descanse em paz.
Queridos, mas há uma outra coisa aqui para a qual quero chamar a atenção de vocês. Está no capítulo 34, no versículo 9, onde fala a respeito de Josué. Josué assume o comando do povo, entra com o povo na terra prometida, lidera o povo na distribuição da terra. Moisés morreu, mas o plano de Deus não morreu. O plano de Deus não morreu, porque Deus realiza a sua obra independentemente dos agentes que Ele usa. Deus realiza a sua obra porque Deus é um Deus fiel, é um Deus que não desiste. Chega um momento em que aqueles agentes que Deus usa não estarão mais em condições de serem usados por Deus. E então, Deus levanta outros para dar continuidade à sua obra, porque Deus é um Deus fiel. 60 anos de história desta igreja. Vocês fazem parte desta história. Mas daqui a 100 anos, nenhum de nós, nenhum de vocês estará aqui. Daqui a 100 anos. Mas isso não significa que daqui a 100 anos essa igreja não existirá. Porque quando aqueles que aqui se encontram não tiverem condições de tocar essa obra, Deus levantará outros para realizar a sua obra. Porque Deus é um Deus fiel. É por isso que a gente não precisa ficar preocupado com o futuro da igreja. Nós precisamos trabalhar pelo futuro da igreja, mas não ficar preocupado, perder noite de sono por isso, porque é Deus quem conduz a sua obra. A minha igreja de origem fica numa pequena cidade no interior de Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo, Itamirinha de Mantena, uma cidade pequena, 10 mil e poucos habitantes. E quando eu era adolescente, hoje a igreja tem 10 mil e, melhor, a cidade tem 10 mil e poucos habitantes. Quando eu era adolescente, devia ter lá uns 4 mil habitantes, ou talvez até menos. E a nossa igreja contava com uma ajuda muito importante, que era um senhor que, embora não fosse membro da igreja, era uma pessoa muito rica e generosa, e essa pessoa praticamente sustentava a nossa igreja, era o seu Jerônimo. A esposa do seu Jerônimo era membro da igreja, os filhos eram membros da igreja, o seu Jerônimo não. E chega um momento em que o seu Jerônimo resolve mudar-se da cidade. E quando o caminhão de mudanças passava pelo centro da cidade, alguém que estava sentado na pracinha disse o seguinte: acabou a igreja presbiteriana, porque quem a sustentava está indo embora. 2 anos depois, a pessoa que disse essas palavras estava morta, mas a igreja presbiteriana estava mais viva do que antes, porque com a saída do seu Jerônimo, os membros da igreja se conscientizaram de que agora eles é que tinham que sustentar a igreja. Poucos eram dizimistas, mas o número de dizimistas aumentou, e aqueles que eram dizimistas, além do dízimo, entregavam também as suas ofertas. E onde nós colocamos o nosso dinheiro, colocamos também o nosso coração, a igreja passou por um verdadeiro reavivamento. E a igreja cresceu e se fortaleceu. Porque, queridos, nós somos aqueles aos quais Deus dá o privilégio de colaborar na sua obra. Mas quando nós não temos condição de realizar esse trabalho, quando nós chegamos ao nosso fim, o Senhor levanta outros para realizar essa obra. Então, esta igreja não é apenas a igreja desta geração que aqui se encontra. Esta é a igreja também das próximas gerações, porque o Senhor desta igreja é um Deus fiel. É um Deus que não desiste da sua obra. É possível que os irmãos estejam perguntando também por que Deus estava tão interessado em colocar esse povo ali em Canaã. Não podia ser lá no Egito mesmo? Eles não poderiam ter ficado naquela parte do Egito de terra tão boa? Queridos, Deus tinha um plano. Era a vinda do seu filho Jesus, que nasceria desse povo de Israel.
E o local mais apropriado naquela época para o nascimento de Jesus era exatamente Canaã. Canaã era como a vitrine do mundo daquela época. As grandes civilizações passavam por Canaã. Humanamente falando, se Jesus tivesse nascido em outro lugar, o Evangelho não teria ultrapassado as fronteiras daquele país. Mas como Jesus nasceu em Canaã, o Evangelho foi difundido por todo o mundo, chegando até nós, distante no espaço e distante no tempo. Tudo isso porque o nosso Deus é um Deus fiel. Esse Deus que cuida da sua obra, mas esse Deus também que cuida da vida de cada um de nós. Porque o plano de Deus não é apenas para a sua igreja, como uma organização, mas o plano de Deus é para os seus servos individualmente. Assim como Deus cuidou do povo de Israel, Ele cuida da igreja. Assim como Deus cuidou de Moisés, Ele cuida de cada um de nós. Mas eu sei que essa altura é possível que algum irmão ou alguma irmã esteja dizendo o seguinte: o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a minha história. O senhor está falando isso porque o senhor não sabe das minhas lutas, das minhas dificuldades. Se o senhor soubesse, talvez o senhor não estivesse dizendo isto. Querido, permita-me dizer-lhe duas coisas. A primeira delas, as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos fazem parte da pedagogia divina para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento. É nas lutas que nós crescemos mais. É nas lutas que nós oramos mais. É nas lutas que nós lemos mais a Bíblia. É nas lutas que nós frequentamos mais a igreja. Nas lutas nós buscamos mais o Senhor. Nas lutas nós crescemos espiritualmente. Nas lutas nós amadurecemos como ser humano. Nas lutas nós nos tornamos melhores pessoas. Nós nos tornamos melhores como seres humanos. Quando eu estava saindo de Governador Valadares e indo para Campinas, um amigo pastor conversando comigo, ele disse o seguinte: olha, você não pode levar os seus amigos de Valadares para Campinas. Você vai chegar em Campinas, você precisa arranjar novos amigos. E eu queria lhe dar um conselho, um pastor bastante experiente. E eu disse: pois não. Ele disse: olha, chegando lá, você procura descobrir na igreja aquelas pessoas que já enfrentaram dificuldades na vida, aquelas pessoas que enfrentaram grandes lutas na sua vida. Aproxime-se dessas pessoas. São essas as pessoas que mais entendem da vida. São essas pessoas que são mais sensíveis, são essas as pessoas mais amadurecidas. Entre essas pessoas você vai encontrar os amigos de que você vai precisar. E realmente, quando nós lutamos, quando nós sofremos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos aperfeiçoamos. Portanto, dê graças a Deus pelas lutas e pelas dificuldades. O que eu estou dizendo a vocês, eu digo com muita frequência lá no seminário aos seminaristas. Quando o seminarista entra na minha sala e começa a reclamar das dificuldades, eu falo: filho, dê graças a Deus. Deus está lhe dando uma grande oportunidade de crescer, de se fortalecer, de amadurecer. Então dê graças a Deus pelas lutas e pelas dificuldades, porque elas fazem parte da pedagogia divina para o seu crescimento. A segunda coisa que eu quero lhe dizer é esta: nós entendemos mal às vezes a fidelidade de Deus. Às vezes nós achamos que pelo fato de Deus ser fiel, nós temos que encontrar vitória em tudo. Nós temos que ser vitoriosos em tudo. E não é bem assim. Esse fato talvez nos ajude a compreender isso melhor. Nós vivemos no país do futebol. E nesse país nós temos os mais diversos campeonatos. Nós temos o campeonato nacional, nós temos campeonato estadual, nós temos primeira divisão, segunda divisão e assim por diante. E em todos esses campeonatos, no final, há um campeão. Mas se nós estudarmos a história daquele time, a trajetória daquele time campeão,
nós veremos que ele não ganhou todas as partidas que ele disputou. Ele perdeu algumas, ele empatou outras. Nós vamos ver que este time não ganhou todos os pontos que ele disputou. A média de pontos que um time campeão ganha, 70% dos pontos que ele disputa. Mas, no final, ele é campeão. E ninguém nem lembra das derrotas. Ninguém nem lembra dos pontos que ele perdeu. Todos querem festejar os torcedores desse time. Mas nós cristãos, nós queremos ganhar todas as partidas que nós disputamos na vida. Se nós perdemos uma partida, nós ficamos aborrecidos. Nós já achamos que Deus não está se lembrando de nós, que Deus não está sendo fiel, e às vezes até questionamos, será que Deus existe mesmo? Queridos, o que Deus nos promete é o campeonato. Deus não promete que a gente vai ganhar todas as partidas que nós disputarmos. Nós vamos ganhar, a maioria delas é verdade, mas nós vamos perder algumas, nós vamos empatar outras, mas o campeonato está garantido, porque o Deus a quem servimos é um Deus fiel. Por isso Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, você é vitorioso, porque eu sou um Deus fiel, eu não desisti de você. Você está cumprindo a sua tarefa está cumprida, você pode morrer em paz, você pode descansar em paz. E o povo também é vitorioso, porque ele vai atravessar o Jordão e vai tomar posse da terra prometida, porque eu sou um Deus fiel. Queridos, Deus fez um investimento muito alto em cada um de nós. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, para nos dar salvação e vida eterna. Portanto, Ele não vai desistir de nós. Ele é um Deus fiel. E Ele vai continuar cuidando de nós até o dia final, quando Ele nos dizer: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. A nossa segurança não está nos nossos méritos. A nossa segurança está no fato de termos um Deus, de servirmos um Deus que é um Deus fiel, que cumpre cabalmente todas as suas promessas, que começou uma boa obra em nós e que há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Caminhamos nessa certeza, nessa convicção, nessa segurança. Que assim seja. Amém.